Oi, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha em Maaseh Shlikim, capítulo 8. É o livro de Atos, né? Isso aí. E a fonte que a gente está usando, ela busca resgatar os nomes e contextos originais, hebraicos. Então vamos ouvir Yahusha para o Messias, Yahushalayim para Jerusalém. Exato. É uma perspectiva interessante para entender o texto. E o começo, olha, é bem intenso. Logo depois da morte do Tsefaniá, começa uma perseguição, assim, violenta. É verdade. E o irônico é que, em vez de acabar com a mensagem, essa perseguição acaba espalhando ela, né? Totalmente. É esse o paradoxo que a gente vai explorar. Como essa dificuldade virou, na verdade, um motor para a expansão. Nossa missão, então, é essa. Entender como essa diversidade levou a fé para outros lugares. Bom, tudo começa ali em Yahushalayim, logo depois do martírio de Tsefania. E Shaul, que depois vai ser o apóstolo Paulo, tá lá, aprovando a morte e liderando a repressão. Pesado, né? Muito. Daí a maioria dos seguidores de Yahusha tem que fugir da cidade. É uma dispersão forçada. Mas tem um detalhe curioso que você mencionou antes. Sim, os Shlitim, os apóstolos principais, eles ficam em Yahushalai. Quem se espalha é o restante dos discípulos. E para onde eles vão? Principalmente para as regiões vizinhas, Yahudá, que é a Judéia, e Shomron, a Samaria. Ah, Samaria, isso é significativo. Muito. E a fonte que a gente usa destaca isso, né? Que essa dispersão não foi vista como, tipo, uma derrota. Ah, não, como então? Quase como uma estratégia do Criador. Para quê? Para levar a mensagem justamente para essas ovelhas perdidas, sabe? Para alcançar gente fora do núcleo inicial de Yahushalai. Entendi. E o pessoal que fugiu não ficou calado, né? De jeito nenhum. Por onde passavam, iam pregando a palavra. Transformaram a fuga em missão. E aí entra o Felipe. Exatamente. Filipe, um daqueles 7 que foram escolhidos para servir, lembra? Ele vai para uma cidade de Shomron, de Samaria. E o que acontece lá? A pregação dele sobre Yahusha vem com muita força. Ele realiza curas, expulsa espíritos impuros, os Shedim. A fonte fala de uma símica, uma alegria muito grande que contagiou a cidade. Que legal. Mas nem tudo são flores, né? Aparece um personagem complicado. Ah, sim. O Shimon, um mágico, um feiticeiro, que tinha muita influência lá. O pessoal ficava impressionado com ele. E ele se achava o quê? Alguém divino. Pelo texto parece que sim. Ele meio que se colocava nesse lugar de grande poder, uma manifestação divina. Usava feitiçaria para isso. E como fica esse choque? O poder genuíno de Filipe versus a mágica do Shimon. É um contraste gritante. O poder espiritual autêntico contra a manipulação, né? E a mensagem de Filipe sobre o reino de Yahu e o nome de Yahusha é tão forte. Que convence até o mágico. Convence. Não só o povo, mas o próprio Shimon crê na pregação do Filipe e pede para ser imerso, batizado. Uau! Mas isso deve ter chegado aos ouvidos lá em Yahushalayim, né? Com certeza. Assim que os apóstolos, os Shlikim, em Yahushalayim, souberam que Shomron tinha recebido a palavra, eles enviaram Kefa, Pedro, e Yalcanan, João, para lá. Para dar um apoio, uma confirmação. Isso. Eles chegam, oram pelo pessoal de Shomron, impõem as mãos sobre eles e aí eles recebem o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Interessante essa sequência. Primeiro a imersão com Filipe, depois o recebimento do Espírito com Kefa e Alcanã. Pois é, a fonte até comenta essa distinção. A imersão em nome de Yahusha foi o passo da fé, da conversão. O recebimento do Ruach aqui parece ser tipo uma confirmação apostólica, sabe? Uma integração maior na comunidade, talvez até uma capacitação especial. Faz sentido. E é nesse momento que a gente vê a real intenção do Shimon, né? É aí que a máscara cai. Ele vê Kefa e Yahushanan conferindo o Ruach HaKodesh pela imposição das mãos e, bom, ele tenta comprar esse poder. Comprar. Sério. Seríssimo. Ele oferece dinheiro aos apóstolos, ele quer adquirir a habilidade de dar o Espírito Santo como se fosse, sei lá, uma técnica de mágica, uma mercadoria. Que visão distorcida. E a reação de Kefa? É uma das broncas mais duras do Novo Testamento. Kefa diz que o seu dinheiro pereça com você, porque você pensou que o dom gratuito de Yahu podia ser comprado. Nossa. E continua, seu coração não é reto diante do Criador.
você está em veneno de amargura e preso pelas suas próprias transgressões da Torá. É uma rejeição total dessa mentalidade de querer controlar ou comercializar o divino. Uma lição fortíssima sobre a gratuidade do dom de Ial. E logo depois dessa tensão toda... A narrativa dá um salto, né? Muda completamente de foco. Pois é. Para onde vai o Filipe? Ele recebe uma orientação direta de um malar, um anjo, para ir para uma estrada deserta, que liga Yal-Shalayim a Azar, Gaza. Um lugar improvável. E quem ele encontra lá? Alguém muito específico. Um homem de Cush, da Etiópia, um alto oficial, tesoureiro da rainha. O eunuco etíope, que a gente costuma ouvir. Então, a fonte que a gente está usando traz uma observação interessante aqui. A palavra hebraica usada, magímina, pode indicar mais crente fervoroso, alguém devoto, do que necessariamente eunuco. Ai, que interessante. E por que isso seria relevante? Porque, segundo a Torá, um eunuco teria restrições para participar plenamente na congregação. Sendo um mahim, um crente, faz mais sentido ele estar voltando de uma peregrinação de adoração em Yal-Shalayim. Entendi. Um gentil temente. E ele está fazendo o que na carruagem? Lindo. Lendo o profeta Ishaiah, Isaías. E não é qualquer parte. É justo a passagem do servo sofredor, Isaías 53. Que coincidência. Ou não, né? Nada coincidência aqui. O próprio Ruach, o Espírito, guia Filipe. Chega perto dessa carruagem. O oficial está lendo em voz alta e humildemente ele pergunta para o Filipe: você pode me explicar isso aqui? De quem o profeta está falando? Que abertura. Que momento preparado. Exatamente. E Filipe, começando por aquela passagem, anuncia Yalcha para ele. Explica como Yalcha cumpriu aquela profecia. E a resposta do oficial? Imediata. A fé nasce ali. Ele diz: eu creio que Yalcha Mashiach é o filho de Yal. E logo depois eles veem água ali na estrada. E ele pede para ser imerso, né? Na hora. Filipe o imerge ali mesmo. E o final desse encontro é tão súbito quanto o começo. É impressionante. Logo depois da imersão, o texto diz que o Ruach, o Criador, arrebatou Filipe. Ele simplesmente desaparece dali. E o oficial? Segue viagem. Mas agora, o texto usa a palavra Gilá, que é uma alegria profunda, exultante. Cheio de alegria. Fica essa imagem, né? Um encontro individual numa estrada deserta, mas com um potencial de impacto gigantesco. Quem sabe aonde essa fé foi parar depois. Exato. A fonte até especula sobre o impacto disso na Etiópia, talvez até na Índia. Mostra essa diversidade do povo do Criador como o casaco de muitas cores de Yosef. Lindo isso. Então, resumindo os pontos fortes desse capítulo 8 que a gente viu. A gente viu a perseguição que, na verdade, semeia a palavra. Vimos o contraste claro entre o poder que vem como dom de Al e a tentativa de manipular ou comprar poder espiritual como fez o Shimon. E vimos a mão do Criador agindo tanto em multidões, como lá em Shomron, quanto de forma superpessoal e direcionada, como no encontro com o oficial etíope. Mostra que ele se importa com a cidade inteira e com uma única pessoa no meio do nada. Exatamente. Destaca a coragem que é necessária na dificuldade e, ao mesmo tempo, a sensibilidade para ouvir a direção divina, né? Seja para algo grande ou para um encontro que parece pequeno, mas não é. E fica aquela reflexão pra gente, né? Como é que a gente lida com os desvios, as dificuldades no nosso caminho? Será que podem ser, na verdade, redirecionamentos do Criador para algo maior que a gente não está vendo? Boa pergunta. E talvez outra. Como a gente diferencia em nós mesmos, sabe? Aquela busca sincera por crescer espiritualmente daquela outra vontade, às vezes escondida, de ter controle, de usar a espiritualidade para se afirmar. É algo para a gente pensar.